Eu criei. A todos quanto creram, dê-los o poder de serem filhos de Deus. Eu sou. Amados, há muita gente que corre para a igreja porque acredita que nasceu numa família onde tem uma maldição. Na minha família tem maldição de não casar. O meu pai, a minha mãe. Amados, hoje eu estou a esquecer de quem eu sou filho na carne. Eu estou aqui para dizer de quem eu sou filho no espírito. Eu sou filho de Deus. Na minha família de Deus não tem maldição. Não há maldição de não casar, de não trabalhar, maldição de morrer cedo. Então eu não estou aqui para dizer eu sou filho do João, do Antônio. Eu sou filho. Eu sou. 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 Mas eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Sim, eu sou. Eu sou. Eu sou. Nesta manhã, a tua mente precisa se desligar da consciência da filiação carnal. Nós não estamos mais sob maldição. Nós não somos filhos de Noé para herdarmos a maldição de Cã. Nós não somos filhos de quem quer que seja. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Mas pastor, como é que é filho de Deus? Pois a Bíblia diz: a todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então você pode declarar sem medo: eu sou filho de Deus. 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 Aleluia. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho. Nós somos filhos comprados pelo sangue. Nos resgatou, nos adotou, nos salvou. Aleluia. Eu sou filho. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Existe uma expressão de Angola que infelizmente era usada corruptamente, para corrupção. Era usada para arrogância. Era usada para ameaça. E você encontrava um angolano, às vezes dentro de um carro, numa discussão da rua, e ele te ameaçava e dizia: eu vou te estragar o pão. Sabes quem eu sou? Você sabe quem eu sou? E o polícia muitas vezes tremia, porque às vezes numa ligação era arrancado da estrada, o polícia de trânsito. Então quando dizia assim: sabes quem eu sou? A pessoa logo tremia. Esse aí pode ser filho do general, pode ser sobrinho do ministro, do deputado. Amados, essa expressão, glórias a Deus que desapareceu. Mas eu quero recitar aqui dentro: você sabe quem eu sou? Não é ameaça, não é para você sentir intimidade, mas você sabe quem eu sou? Então eu respondo: eu sou filho de Deus. Aleluia. Eu sou filho
Eu sou, eu sou, eu sou. Sabes quem eu sou? Pergunte para alguém do teu lado. Lhe pergunta só. Sabes quem eu sou? Sabes quem eu sou? Lhe olha, sabe? Você sabe quem eu sou? Eu sou, eu sou, eu sou. Aleluia! Eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou filho de Deus. Assim, sem o som, lhe pergunta para ele saber. Sabe quem eu sou? Fala, irmã, estamos mesmo cultuando aqui, mas você sabe quem eu sou? Lhe diga, não tenha medo, não tenha medo. Sabes quem eu sou? Quero me apresentar a ti. Ele fala, eu sou filho de Deus. Yes, yes, yes. Alguém celebra esta manhã? Eu sou filho de Deus. Eu sou Aleluia! de Deus. Eu sou filho. Isso é para glorificar a Deus com a nossa alma, com a nossa vida. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Aleluia! Aleluia! Ainda bem que hoje é domingo da redenção. Hoje é o domingo da redenção. Tivemos o domingo da criação, domingo da queda. Hoje é o domingo da redenção. O negócio foi fechado e o sangue foi pago. As almas foram compradas. Todos quanto creram são redimidos pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Eu sou Filho de Deus. Eu sou Eu sou filho de Deus. Eu sou Aleluia! filho de Deus. Amados, agora, essa declaração precisa conceder confiança. Quando eu me apresento a alguém, digo assim, eu sou filho de Deus. A pessoa naquele momento, se você estiver a falar a verdade, ela precisa ter confiança. Você não pode dizer, eu sou filho de Deus, no minuto a seguir rouba o telefone do outro. Não. Quando você se apresenta e fala, sou filho de Deus, a pessoa tem que ficar já livre. O telefone fica aí, epa, conheci um filho de Deus. Os filhos de Deus são como Deus em seu caráter. São como Deus em suas personalidades. Então já não roubam o telefone do outro. Até posso deixar minha pasta ali com, né? Com 1 milhão de kwanzas e... Oh, esqueceste a pasta onde? Não, na casa de um jovem ali, mas tá seguro. Vou lá amanhã, ele é filho de Deus. Eu esqueci a pasta com alguns euros lá no Porto, no restaurante. E quando dei conta, uau, disse pastor, a minha pasta do iPad ficou lá no restaurante em que almoçamos. Ele logo me disse, não pastor, fica descansado. Vamos encontrar, lá no México. Se eu fosse aqui, aquilo é correr. Aquilo é ligar, para se não aparecer, vou dar queixa. Aí tem câmeras. E você poderia até ter achado. E depois como é que você justifica que tinha dinheiro lá? Não. Amados, eu não posso ter confiança de ter deixado a pasta em Portugal, Porto, no restaurante português, e ter certeza que eu vou encontrar porque ele é português. Se a educação terrena concede esse nível de confiança, muito mais nós que temos das Sagradas Escrituras.
as nossas irmãs, os nossos irmãos deviam ter confiança. Eu hoje, inclusive, não tenho confiança de mandar minhas filhas passar final de semana na casa de alguém, mesmo que seja família, porque agora não sabemos mais quem é quem. Até o diácono também é pedófilo. O evangelista, o pastor também é. Quem então? Amados, não é sobre cargo, não é sobre título, é sobre filiação. Hoje, o que dá confiança, não, eu sou pastor, não, isso não dá confiança. Eu sou evangelista consagrado, não, isso também não dá confiança. Não, eu sou diácono, sou diaconisa. Não, a única coisa que pode conferir confiança é quando você confirmadamente assume: eu sou filho de Deus. Eu não faço isso, não é por título, não é por posição, não é por lugar, não é por coisa nenhuma, apenas por uma: eu sou filho de Deus. E eu não vou borrar meu pai. Então eu não faço essas coisas, não é por outra coisa, é porque eu sou filho de Deus. Uma mulher me disse: pastor, meu marido me trai muito, também vou lhe trair. Eu disse: olha, se você lhe trair, será a mulher do traidor a trair. Logo vocês são iguais. Mas se você pensar em ti como filha de Deus, você sequer iria passar na tua cabeça. Porque a tua fidelidade primária não é o teu marido. A tua fidelidade primária é o teu Deus. Eu sou fiel ao meu Deus. Por isso alguns de vocês são crentes mesmo sendo solteiros. Porque não é sobre ter namorado, marido, noivo ou noiva, é sobre ter Deus. Então injusto é ele, traidor é ele, mentiroso é ele. Eu sou filho de Deus. Ah não, vou devolver. Amado, eu não estou aqui para devolver. Eu estou peregrino nessa terra. Eu tenho um pai nos céus. Eu estou viajando por aqui, mas eu estou indo para lá. Eu não posso tomar a capa do lugar onde eu só estou de passagem. Eu não sou camaleão, eu sou filho de Deus. O mundo mudou, as pessoas mudaram, as coisas mudaram, mas eu sou filho de alguém que não muda, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mente você, eu sou da verdade. Rouba você, eu sou da verdade. Engana você, eu sou da verdade. Por quê? Porque eu sou filho de Deus. Alguém vai te dizer: você mesmo é angolano. Mas angolano só assim, não estou agindo assim por ser ou não angolano. Eu sou filho de Deus. Quem é filho de Deus? Sabes quem eu sou? Eu sou filho de Deus. Tome suas escrituras, tome sua Bíblia. Eu sou filho de Deus. Romanos capítulo 3 é um capítulo muito conhecido por todos nós. Romanos capítulo 3, desculpa, versículo 23 e 24. Romanos 3, 23, 24. Se alguém está à procura de Romanos 23? Acho que és novo. Certa vez alguém passando pela rua no domingo encontrou um amigo. Disse: oh, como é? Estava até vindo de onde? Vindo da igreja. Disse: eu também estou a vir da igreja. Perguntou: como é? Vocês viram qual mensagem? Ele disse: meu pastor falou sobre o fim dos tempos. Leu o Apocalipse. Aí, sobre a restauração dos tempos, os salvos. E na vossa igreja? Não, meu pastor pregou no livro de Gênesis. Ele disse:
Vossa igreja é nova, hein? Só está em Gênesis. Acho que ela achou. Aleluia. Só para quebrar o gelo. Estão muito sérios, filhos de Deus. Chesterton disse que eu não consigo conceber um cristão que não é alegre. Né? Chesterton foi um grande apologeta, diz que eu não consigo conceber um cristão triste. Amados, é impossível você ter acesso à mensagem da redenção, da expiação, da glorificação, sem manifestar como resultado uma indizível alegria. Amém? Amados, o cristão é alegre até no óbito. Por isso nós cantamos no óbito. Cantamos a madrugada toda, porque nós não choramos como choram aqueles que não têm esperança. Então esse cristão trumbudo, carrancudo, amados, é um cristão que está com defeito de fabricação. É a frase de alguém que dizia que o pentecostal com defeito de fabricação, né? Então o crente naturalmente é alegre. Amém? Por isso, se você viu uma pessoa triste do teu lado e fala assim, ó, destranca isso aí, você é filho de Deus. Alegra-te. Ele vai dizer, você não sabe o que eu estou a passar. Não, eu não quero saber o que você está a passar. Eu só sei quem você é. Você é filho de Deus. E nós temos uma alegria indizível. Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24, que já achou, diga amém. Porque todos e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela graça, pela redenção que há, sendo justificados pela redenção que há, pela redenção que há em Cristo Jesus. Amém. Pai, obrigado pela redenção. Hoje, Senhor, queremos afirmar diante do teu povo a gloriosa redenção que certamente nos introduzirá à glória que estamos, Senhor, aguardando, a glorificação. Pai, permita, Senhor, que nesse tempo eu consiga comunicar ao teu povo uma mensagem realmente efetiva, essencial, Senhor, excelente, que no pouquíssimo tempo que tenho para comprimir a redenção, entra como semente em cada coração e desabrocha com uma verdade, esticando ramos, dando frutos, onde contenham muitas mais sementes. Que haja no coração de cada um que ouvir um desejo santo de te conhecer, de se alegrar com essa gloriosa verdade. Oh, obrigado, Pai eterno, porque por redenção nós, Senhor, estamos, Senhor, gratos pela expiação operada naquela cruz. Deus eterno, fale com o teu povo, no sacrosantíssimo nome de Jesus. Amém. Amém. Tome seu assento, Deus abençoe. Amados irmãos, estamos no penúltimo domingo da nossa série Criação, Queda, Redenção, Glorificação. No próximo domingo estaremos então afirmando a glorificação de Deus e quero manifestar minha alegria porque se você está a vir esse domingo para não perder nenhuma dos termos, né? Então está de parabéns, ok? Alguns estão nos seguindo do Brasil, de Moçambique, estão seguindo a certas mensagens e acredito que vou repeti-las várias vezes ao longo de igreja que somos e se calhar com muito mais profundidade, levando um pouco de mais tempo, tratando do mesmo aspecto nas quintas-feiras de estudo bíblico, antes mesmo de termos um livro para estudar, porque esse assunto é riquíssimo. Eu estou lendo sobre redenção desde o primeiro dia que me propus em meu coração falar sobre isso, e ainda hoje eu senti que o assunto é tão lato, tão grande, que resumir, tentar comprimir, para que ela caiba em 45 minutos e 1 hora, e ter falado alguma coisa de facto relevante, é certamente de um grande peso para mim como pregador. Alguém já disse que ele admira, porque ele disse não conseguir, pregar, né, ensino, ele chamou isso, pregar ensino, porque acreditamos muitos de nós também, que sobre redenção nós precisamos de longo tempo para estudarmos.
são termos de forte cunho teológico e elas interpretam a cristandade, ok? Elas explicam a nossa fé cristã. Você não pode se declarar cristão se você não entende a redenção a partir da expiação operada, se você não entende a propiciação, se você não entende reconciliação. Por exemplo, eu falei esses termos todos, para muitos de vocês ficou matemática na vossa cabeça, né? A pergunta seria, o que é expiação, pastor? O que é redenção? O que é propiciação? Então, é difícil. Por isso, nosso conselho é, não falte nos estudos bíblicos. Quem ainda não se inscreveu no discipulado, nós temos a escola do discipulado da nossa igreja. Depois desse culto, tem a sala de discipulado lá no Opender. Você pode se inscrever, onde você vai ter muito mais tempo para você estudar as escrituras. Não é fácil, não é difícil entender que há muitos crentes que depois de muitos anos de igreja evangélica, lhe aparece um falso profeta com um falso ensino, ele vai embora. Acredita, não, afinal estava a me mentir na igreja. Não estava a te mentir, é que você também não conhecia a verdade. Você sequer parou para estudar a verdade. Você se conformou com as pregações de 30 minutos, de 45 minutos. Você nunca sequer sentou para entender a fé em que você crê, ou a fé pelo qual você crê. Você não analisou as escrituras sagradas. Então você está vazio quanto à tua fé. Então muita gente é crente por hábito. Muita gente é crente por costume, por frequência. Se ele um dia sentar com alguém que questionar sua fé, que questionar o ensino que recebeu, ele se desvia facilmente, primeiro, porque ele nem recebeu o ensino, não entende o ensino, não conhece a palavra, não conhece a fé. É como alguém que simplesmente usa a TV sem saber como é que ele funciona. Como é que, né, a televisão, por exemplo, a HDMI funciona, ele comprou. Ou muita gente que estranha que tem um iPhone 17, mas não usa nem 10% do mesmo, mas gastou dinheiro a 100% para usufruir dele apenas 5% do telefone. E grande parte dos que têm iPhone não usam sequer 10%, né? Estou falando mesmo de vocês, certo? Mas eu acho que o que fica no telefone, começando primeiro com as nossas irmãs, é apenas os status, 3 câmeras no espelho e a posição correta, barriga encolhida. Uau, valeu a pena os $2.000 gastos, né? Os 1.500 euros. Vamos embora. Mas Deus te abençoe também por isso. Tem capitalismo, tem que capitalizar, né? Mas sobre a fé cristã, muitos de nós não entendem coisa nenhuma, mas se declara cristão. Por isso eu gostaria de pedir sua atenção, porque o pastor vai tentar articular para comprimir, ok? O documento, botar numa pendrive e te entregar, certo? E você precisa pegar na pendrive, colocar no computador e expandir. Isso é, o que você pegar, o que você gravar, um termo, uma ideia, uma explicação, você precisa chegar a casa e estudar mais profundamente. Amém? Se eu falar expiação, já escreveste, vou investigar sobre expiação. Se eu falar propiciação, eu vou saber o que é propiciação. E assim então, você entenderá a fé em que você deposita e vai aqui para todos, para os cantores, porque às vezes nós cantamos hinos sobre expiação, sobre redenção, mas nós não entendemos coisa nenhuma sobre o que estamos a cantar, ok? E isso fica difícil. Por isso, como pastor, às vezes eu preciso sofrer convosco para poder ensinar o mínimo. Nós lemos o texto bíblico em Romanos capítulo 3, o livro de Romanos, escrito por Paulo aos irmãos que estavam em Roma. A articulação paulina quanto ao livro de Romanos, um livro que é essencialmente o livro da justificação, é tremenda. E Paulo, no capítulo 3, decide então dar uma aula sobre a nossa fé, sobre a nossa vida com Deus. E ele começa no capítulo 3 falando sobre o privilégio dos judeus que têm por pai Abraão, certo? Este é certamente o privilégio da circuncisão. Eles têm praticamente toda a história em Abraão do caminho que Deus fez com esse homem, né? E essa história continua até no capítulo 4. Paulo vai trabalhando Abraão como homem da fé e que ele não veio a ser justificado por suas obras,
mas sim por sua fé, e que todos que são nascidos dele, não apenas os nascidos pela carne, mas também os nascidos da fé, são herdeiros da mesma promessa cumprida em Cristo Jesus. Então, ele ali fala desse privilégio dos judeus, mas também ofere aquilo que chamaríamos da justiça de Deus. Então, ele começa a trabalhar isso, que esse privilégio eles têm por serem filhos de Abraão, mas, no entanto, ser filho de Abraão não retira nem os judeus de estarem eles também debaixo da maldição. Qual a maldição? Já explicamos aqui. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para manifestarmos a glória de Deus, para glorificarmos a Deus, só que decaímos desta graça anterior, certo? Decaímos da nossa originalidade. O homem caiu, o homem falhou, o homem pecou, e então esse homem aparta-se, né, da glória de Deus. O homem agora anda em depravação, o homem agora é decaído, o homem agora em sua inteligência é falha, em sua determinação é caído, em sua consciência moral está corrompido. Então esse homem corrompido, que é expulso do jardim para viver suas próprias atrocidades, para se ferirem um ao outro como Caim a Abel, para viverem, né, de maldições como Noé ao seu filho, estes então acabam estando todos encerrados debaixo da condenação, da maldição, e isso inclui os filhos de Abraão. Então Paulo fala desse privilégio dos judeus, não é isso que estamos a trabalhar, mas ele depois encerra que todos estão debaixo do pecado. Então temos a criação, todos foram criados, mas porque Adão caiu, introduziu todos os filhos no alistamento do pecado, então todos também caíram, todos também pecaram. E entra aqui as discussões teológicas, das quais não quero me ater, porque alguns poderiam afirmar que esse todos pecaram está a dizer que todos hoje têm potência de pecar, ou então alguns afirmam, ou a maioria das igrejas evangélicas, todos pecaram e todos em Adão pecaram, ou porque Adão pecou, todos juntamente com Adão corporativamente pecaram. Então, crendo nós nisso, que todos pecaram, todos têm potência para pecar, então todos necessitam irremediavelmente de um resgate, de um Salvador, porque a queda nos trouxe separação entre nós e o nosso Deus. Então o homem não está no seu estado original, o homem não é exatamente como devia ser, é ainda imagudei, é imagem e semelhança de Deus, mas está em corrupção. Por isso o homem não consegue fazer nada certo. E Paulo ainda em Romanos diz assim: quando eu tento fazer algo bom, sinto que existe uma outra lei em mim fazendo mal. Aquilo que eu quero não faço, o que eu não quero isso faço. Então é observável pelas experiências humanas que todos os homens estão irremediavelmente caídos. Todos os homens pecaram, todos os homens são falhos, todos os homens têm debilidades. Não importa em que escola moral você estude, não importa quais leis você aprenda, o homem em algum momento vai sempre falhar. E vai aquele termo famosíssimo, né, de que todo homem erra, ou não? Todo homem erra. Estamos todos os dias errando, todos os dias falhando, todos os dias caindo. Então todos os dias o homem anseia pelo seu Salvador. Então chegamos nessa articulação paulina de que todo homem está encerrado no pecado. Então Paulo começa a trabalhar a justificação pela fé. Ele então começa a dizer que essa justificação, que não é pelas obras, porque na lei, por causa de Abraão, Isaac, Jacó, depois Moisés, a lei estabelecida no deserto, ensinada no povo, o povo passou então a viver sob o que chamaríamos de leis morais, leis civis, leis cerimoniais. Deus estabeleceu a convivência de judeus entre si, dos hebreus na época, né? Dos hebreus, eles passaram então a conviver de maneira, digamos, santa, né? Quer fosse moralmente, não roubarás, não matarás, não adulterarás, ok? Mas a lei acabou também revelando o próprio pecado, porque a lei não só veio para que o homem fosse santificado, justificado, mas veio revelar que ninguém foi aperfeiçoado pela lei, porque Paulo diz assim: eu não saberia, né, que era pecado mentir se não me dissesse não mentirás, ou não saberia que sou assassino se me dissesse não matarás. Então a lei veio como um espelho para revelar a sujeira no rosto do homem.
O espelho, quando o espelho te mostra rugas no teu rosto, não é o espelho que está errado, é o teu rosto. Ou não? Quando você se olha no espelho, vê pinho, não tenta tratar o espelho, trata a tua cara. Se você olha no espelho, vê lama, então você não pode tentar limpar o espelho. Limpa. Quanto mais você tenta limpar o espelho, mais claro fica a tua sujeira. Então a lei veio como espelho para revelar a nossa própria humanidade caída em pecado. Sempre que você lia a lei, mais claro ficava que você é sujo, que você é errado, que você é fraco, que você é falho. Então a lei não aperfeiçoou ninguém que a ela se aproximava, necessitando então que Cristo viesse como a graça que iria remover toda a condenação. Amém. Então nós começamos então Paulo a explicar que todos estão encerrados debaixo do pecado. E então ele afirma que porque todos pecaram e destituídos estão da glória. E então ele diz assim: sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, todo esforço operado não trouxe salvação. O que trouxe salvação? A oferta da graça. Somos salvos pela graça, e diz a Bíblia, por meio da fé. A fé é o braço que recebe a oferta graciosa da salvação. Agora, eu preciso explicar alguns termos aqui. Estamos a falar da doutrina da redenção. A primeira seria entendermos o que seria expiação. Porque a redenção é o resultado da expiação. Ou Cristo nos redimiu por meio da expiação. Alguém sabe o que seria expiação? Só assim com o dedo, só expiação. O que é expiação? Alguns de estudo bíblico, outros não, né? O que seria expiação? Qual é o significado de expiação? Se a redenção é resultante da expiação, o que seria expiar? Expiar ou expiação é o ato de retirar, ou expiar é retirar. Expiar é retirar, é remover. Ou expiação é o ato de remover a barreira que o pecado trouxe, ok? Então, sempre que se expia, ou você fala, o termo expiar é remover a mancha, é remover, ok? O que grudou, o que colou, o que agarrou, o que se apegou a nós. Então, o ato de expiar é o ato de remover, certo? Então, a ação de expiar significa claramente, também, por aplicação, o ato de não só remover, mas na lei, por causa do sangue dos animais, ela significava cobrir com sangue, certo? Expiou, o sangue passou, então o sangue cobriu. Na graça, a expiação não só cobre, ela descobre, cobre, mas remove. Então, expiar ou expiação é a ação de expiar, que significa cobrir, reparar, reconciliar, pacificar. Então, o nosso Cristo é essencialmente o nosso expiador. É por causa da expiação que nós fomos salvos ou fomos redimidos. Então, nós tínhamos que explicar qual é a diferença entre expiar e redimir. Expiar é o ato de processar a reparação, cobrir, pagar a dívida, remover o que era errado, enquanto redenção é resultante deste ato, ou é o livramento que surge deste ato. Quando se expia, agora que a coisa está limpa, foi coberta, a redenção é o que resulta disso. O homem que foi expiado, automaticamente ele é redimido, porque na redenção nós temos o exemplo de quem foi comprado como escravo no mercado livre. Alguém estava sendo vendido a um preço de escravo, e então, primeiro eu expio, tiro a causa que ele colocou na cadeia, mas a redenção é o ato de tirar ele para fora. Vamos lá, deixa eu dar um exemplo mais claro para os irmãos entenderem expiação. Vamos lá, alguém foi à cadeia porque cometeu um grande crime. O que seria expiação, pastor? É ir cobrir aquele crime. Paguei pelo crime, resolvi o crime, eu expiei. Não há mais crime.
acabou. O que é redenção? Redenção é, já que não há mais crime, sai da cadeia, abre a cadeia e vem para fora. Então a expiação trata com o pecado, enquanto a redenção trata com o pecador. Então Deus está em Cristo, não só expiando, mas redimindo o homem. Aqui entra um outro texto importante, que é a propiciação. Por isso nós vamos encontrar lá no tabernáculo de Moisés uma tampa. A tampa que tapava a arca da aliança chamava-se propiciatório, onde tinha 2 anjos de asas viradas uma para a outra, onde se aspargia o sangue para tornar propícia a relação entre Deus e o homem. Alguém perguntaria, pastor, a expiação é o ato de remover barreira do pecado? Sim. E que seria a propiciação? Igualmente, a propiciação também seria o ato ou resultante desse ato, porque na propiciação nós estaríamos sendo propícios. A palavra propiciação nasce de uma palavra que vocês conhecem. Quem conhece a palavra propício? Propício. Ok? É tipo, eu vi, esse é um tempo propício para falarmos, é um tempo propício, certo? Então propiciação é isso. Propiciação é, na verdade, tornar acessível, tornar comunicável, porque o homem não era propício para se aproximar a Deus. Então, por meio da expiação, por meio da redenção, agora nós estamos propícios. Ou Deus agora é propício para uma relação conosco, por meio daquilo que nós chamamos de reconciliação. Então, a propiciação é vista do ponto de vista divino, enquanto a expiação é vista do ponto de vista humano. Enquanto a expiação trata dentro do campo humano, a partir do momento que nós fomos expiados e redimidos, agora saímos da cadeia. Nós, vamos lá, o exemplo da cadeia. Estou preso por causa de um crime. Expiação trata com o crime, redenção tira o criminoso, propiciação renova a relação com Deus. Você consegue perceber o processo? Na cadeia, eu fui por causa de um crime, fiquei na cadeia, caí em pecado. Deus havia me criado para viver livre, mas eu me coloquei na cadeia por causa do pecado. Agora, por meio de Jesus Cristo, o Pai, pelo seu sangue, expia o pecado. O sangue faz o quê? Trata com o pecado. A redenção tira para fora o pecador. A propiciação renova a relação com o Criador. Agora temos de novo relação com Deus. Então, isso é entender expiação, redenção, propiciação. Agora nós podemos chegar à Arca da Aliança, diante daquela tampa do propiciatório, e podemos ter relação com o nosso Deus. Agora não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Olha só o que a Bíblia diz em João, 1 de João 2,2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. E aqui entra algo interessante que eu gostaria de trabalhar com o povo também rapidamente, porque eu sei que muitos de vocês leem muito a Bíblia e vamos encontrar as discussões teológicas. Não quero me ater a elas. Eu estou correndo no meu espírito para conseguir explicar alguma coisa e chegar à minha mensagem conclusiva, porque quando vamos falar de expiação, eu sei que muitos da nossa igreja são jovens, pelo menos 70% aqui, 80% é jovem. E você vai encontrar discussões como expiação. A expiação é limitada ou ilimitada? E vamos entrar pelos aspectos calvinistas ou arminianos. Vamos crer na expiação por meio, né, dessa expiação limitada, ou então uma expiação ilimitada. Nós vamos encontrar 2 grupos. Há um que vai dizer, um grupo cristão, irmão, que vai dizer a expiação ela é ilimitada. Outros vão dizer não, a expiação é limitada. Por que ilimitada? Dizem então os arminianos, ou vocês, evangélicos, arminianos, pentecostais, que a expiação ela é ilimitada. Isso é que Deus colocou ou expiou e deixou disponível a salvação para todos quanto vão exercer fé nele.
ou somos redimidos a partir da pessoa do Senhor Jesus Cristo, sendo essa salvação propícia para todos quantos vão crer. Enquanto vão dizer não, ela é limitada, ela só se aplica a quem Deus quis salvar. Ele decidiu salvar a alguns, então ele não é só eficiente, ela vai levar até ao fim quem ela quis salvar. Eu acredito que isso aqui dificulta muito o evangelismo, porque eu vou ir pregar para alguém que eu não sei se foi limitada ou ilimitadamente salvo. Amados, eu prefiro apresentar-vos a Escritura como ela mesmo se apresenta, ok? Sem essas articulações, que ele é propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas pelos de todo mundo. Então todo mundo pode ouvir o evangelho, todo mundo pode crer em Jesus, todo mundo pode aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Se existe alguma verdade secreta, que fica com aquele que não o revelou. Ele revelou a nós uma salvação que pode ser alcançada por graça, por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom. Então, às vezes nós queremos nos limitar em discussões vãs e deixamos inclusive de pregar. Amados, as coisas reveladas são para os homens e as misteriosas são para Deus. Mas, vamos lá, são discussões interessantes para quem quer conhecer um pouco mais, né? Expiação limitada, aí vamos lá, essa expiação limitada é o chamado também de redenção particular, ok? O pregador que eu mais sigo, que eu mais admiro, cria nisso, Charles Haddon Spurgeon, né, na redenção particular, que é baseada aí naquilo que chamamos de doutrina da eleição, ou então a famosa predestinação. Enquanto o calvinista vai crer na predestinação, aí o arminiano vai crer na presciência, no preconhecimento. Deus preconheceu, mas em nada predestinou alguns para o inferno ou para o céu. Então nós cremos simplesmente nisso. E como pregador do evangelho, eu preciso apenas apresentar que Cristo morreu para salvar pecadores, morreu pelos ímpios, como diz a Bíblia. Então, se ele pudesse morrer apenas pelos crentes, não seria tão grande redenção, mas ele morreu por pecadores como eu, ele morreu por ímpios como aqueles que ainda estão fora, mas nós vamos sair para lhes pregar o evangelho. Ele morreu pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas pelos de todo mundo. Então nós vamos aí colocar muitas articulações, digamos assim, gramaticais, para tentar entender o pensamento misterioso, né? Como é que Deus faz isso? Como é que Deus priva alguns da salvação, outros não? Então, eu gostaria, a igreja, leiam tudo. É interessante você ler calvinismo, arminianismo. Muito interessante você conhecer homens como Calvino, Zwingli, mas também bastante interessante ler aí pregadores como Wesley, né? Pessoas tremendas, terríveis, ou mesmo Armínio. Mas, por favor, quando você tiver lido tudo isso, vá para a simplicidade das Escrituras e leia que Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele foi dado para que nós fôssemos salvos. Aleluia! Então, a expiação veio remover a mancha. A redenção é a aplicação dessa remoção na vida de quem estava manchado. E a propiciação é a renovação da comunhão com o Deus que enviou seu Filho amado para nos salvar. Então, nós podemos ler, por exemplo, em Romanos capítulo 10, versículo 11 e 12 e 13, uma salvação oferecida universalmente. Ou nós temos um Cristo que deseja salvar a todos. Amém? Se sabemos também que independentemente de quão ampla é a expiação de Cristo, ela é limitada de certa forma. Qual forma? Ela é eficaz apenas para aquelas que creem. Então nós podemos começar a compreender que se nós tivéssemos que emprestar o termo expiação limitada e expiação ilimitada, pastor Glória, também estaria certo, porque ela é abrangente para todos, mas também é limitada só para quem crê. Ela é abrangente para todos, mas é limitada apenas para quem crê. Ela é abrangente para todos, mas ela só se aplica eficazmente para quem não tem incredulidade no coração e disse: eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e nesse instante eu sou salvo. Porque a Bíblia diz que se com teu coração creres e com a tua boca confessar que Jesus é Senhor, serás salvo. Então ela é sim ilimitada, pelo ponto de vista que ele morreu não só pelos nossos, mas pelo pecado de todo mundo, mas também ela é limitada somente a quem crê. Aleluia. Porque Cristo não pode ter morrido por pessoas que não querem mudar.
Para pessoas que não querem se adaptar. E aqui entra o perigo que nós vamos colocar sobre não cairmos no legalismo, como se as nossas obras fossem ser a que resultaram na salvação. Não. Mas a nossa salvação resultou em obras, porque nós estamos salvos para produzir boas obras. Então as obras na verdade frutos da semente da salvação. Quem foi salvo, seu coração regenerado vive para a glória de Deus. Não é o contrário. Não são as boas obras que nos levam para a redenção. É a redenção que nos leva para as boas obras. Não são as boas obras que nos levam a ser salvos. É a salvação operada pela graça que nos leva às boas obras. Então, nós já fomos salvos, glórias a Deus. Mas onde é que está o fruto para a salvação? Inclusive os falsos profetas devem ser analisados por suas obras. Mestre, como é que conheceremos? Pelas suas obras os conhecereis. Porque existem falsos profetas que são articulados, são bons de Bíblia, são bons de escrituras, são bons de colocar exegese inclusive, mas não são. O modelo de julgamento de Jesus, de falso profeta, não está na qualidade do ensino, está na qualidade da vida. Se essa pessoa ensina tudo correto, fala tudo correto, não é diferente da mulher adivinha de quem Paulo expulsou o demônio. É a vida que concorda com o ensino, é a maneira como essa pessoa vive como resultado da salvação operada por Deus em sua vida. E alguns há que ensinam coisas que parecem ser bonitas, mas o fim é morte. Porque eles até podem articular, mas quanto mais ensinam, mais afastam aqueles que ensinam de Deus. E tornam as pessoas aqueles que ensinam suas próprias presas. Essas pessoas ficam completamente dependentes do ensinador. Ficam seus escravos. Então, nós somos apenas salvos para termos um Senhor. E o Senhor do salvo não é o pastor. O Senhor do salvo não é o bispo. O Senhor do salvo não é o apóstolo. O Senhor do salvo não é o profeta. O Senhor do salvo não é o evangelista, não é o diácono. O Senhor daquele que foi salvo é quem lhe salvou. Jesus Cristo é o único Senhor da tua e da minha vida. Nós não fomos espiados para ser da Assembleia. Nós não fomos redimidos para ser da Jesusé. Nós fomos redimidos para ser de Jesus. Nós fomos espiados para ser de Jesus. Agora, sendo de Jesus, eu sirvo aqui, eu prego aqui, eu oro aqui, eu comungo aqui com os meus irmãos que também foram salvos. Amém. Aleluia. Então, o salvo não é propriedade de homem, é propriedade de Deus. A redenção veio para nos transformar a vivermos conforme Deus quer que vivamos. Em João 10, nós temos uma visão muito correta da questão por quem Jesus morreu. Nessa passagem, vemos Cristo morrendo pelas suas ovelhas. Isso é, João 10, 11 a 15. Cristo morreu pelas suas ovelhas. Amém? Quando nós dizemos Cristo morreu por todos, o ímpio jamais vai dizer isso. Porque a morte de Cristo para ele não foi eficaz. Não serviu para nada. Então em João 10 nós temos uma expressão clara. E nós já estudamos aqui João, todo o livro de João. Cristo morreu pelas suas ovelhas. Ou o sangue aplicado para nos comprar para Deus nos torna o objeto da morte de Cristo. Ou nós somos a razão por que Cristo morreu. A nossa salvação. Então se você é ovelha de Jesus, Cristo morreu por você. Se você é lobo, amados, tira o cavalinho da chuva. Você desprezou o sangue. Você pisou no Espírito da graça. Você negou o efeito da morte de Jesus. Mas se você é ovelha, Cristo morreu por suas ovelhas. Quem é ovelha dá um amém. Ainda bem que lobo não dá amém. Nunca vi já um lobo falar amém. Lobo fala Então o lobo vai lá no Siga La Luna. Aqui só vem ovelha. Aleluia. Os que vão no Siga La Luna sentiram mal, mas era para você sentir mesmo. Vamos embora. Cristo morreu por suas ovelhas. E isso é claro. Como é que eu sei disso, pastor?
a Bíblia ainda afirma. Isso é, você vai ver em João capítulo 10, e eu já falei aqui na igreja sobre o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. E o ladrão que veio para roubar, matar e destruir não é o Satanás. No capítulo 10 de João, no contexto de João, o ladrão que veio para roubar, matar e destruir não é diabo, é o falso pastor. E nós aplicamos aí, trocamos o versículo e metemos assim: Satanás veio para roubar, matar e destruir. O versículo não diz isso. O versículo diz o ladrão. E o ladrão no contexto não é o diabo, é o falso pastor. Se eu for falso pastor, então eu estou aqui para roubar, matar e destruir. Mato e destruo como? Com falso ensino, com falsa doutrina, né? Com motivações erradas. Por quê? Porque Jesus coloca o contexto do aprisco, das ovelhas. E ele diz assim: eu sou bom pastor, e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Jesus está dizendo: eu sou bom pastor e eu vou dar minha vida para expiar o pecado, para redimir o pecador e para propiciar a relação vossa com Deus. Eu vou dar. Só que eu não sou o único pastor. Eu decidi contratar pessoas para serem porteiros. Porque o aprisco, imagina, isto é um aprisco. O aprisco tinha, como é que chama aquilo? A cerca, né? A cerca. Tem outro nome? Criador de animais. A cerca, o aprisco, cerca. De lá vem cerca, cerca, cerca. As ovelhas ficam aqui dentro. E aqui tem porta. Essas coisas são a porta. Consegue ver? Jesus está dizendo: eu sou bom pastor. E eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Só que agora os outros não são bons pastores. Porque o único bom pastor é Jesus, que dá vida pelas. Só que eu não trabalho sozinho. Eu decidi colocar porteiros. Porteiros trabalham comigo e ficam na porta. O trabalho deles é, quando eu chego com as ovelhas, os porteiros abrem a porta e deixam o pastor entrar com as ovelhas. Quando o pastor também quer ir embora com as ovelhas, dar comida, também o porteiro abre a porta e o pastor leva as ovelhas. Então o porteiro, o trabalho dele é ficar na porta. Quando o pastor leva as ovelhas para fora, ele acompanha. Ele fica tipo o pastor suplente. Mas o trabalho dele é ser porteiro. E ele diz assim: e o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Porque o ladrão, quando chega para roubar a ovelha, ele não vem na porta, ele pula na cerca. Entra, tira uma ovelha, lhe leva. Para fazer o quê? Lhe rouba, lhe mata e lhe destrói. Então ele diz: o ladrão veio para roubar e matar e destruir. Qual é o ladrão? É o ladrão que pula, não é o pastor. Agora diz assim: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eu as chamo e elas me ouvem. Ali nós afirmamos claramente que Jesus morreu pelas suas ovelhas e as suas ovelhas conhecem a sua voz. Quando a ovelha de verdade ouve a voz de Jesus, ela levanta, acorda e segue o pastor. Deixa eu dizer algo interessante, amados. Nós ficamos a acusar os falsos profetas, os falsos mestres, mas nunca falamos dos falsos crentes. Porque se você é ovelha, você só vai ouvir a voz do pastor. Quem ouve a voz do falso também é falso crente, é falsa ovelha, é falso cristão. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ei, não gosto daquele profeta, não gosto daquele profeta enganador. Não, você também é enganada. Você também é enganado, porque quando você é da verdade, você é ovelha de Jesus, qualquer voz que não é do vosso pastor, você nega. Você nega. Por isso não importa se é o pastor Sadraque, se a voz que está saindo nesse micro não é do teu Jesus, nega, foge, vai embora. Mas a mensagem é dele, o ensino é dele, a palavra é dele, a voz é dele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, ouvem a minha. A voz aqui no texto não é o som. Não é o som. É a palavra. Pode ter voz pequena, voz grande, voz rouca, mas a voz aqui é a Bíblia, é o ensino, é a palavra. As minhas ovelhas conhecem a mim. Ovelhas, se você não é dono dela, lhe chama, não vão vir. Há muito crente que se comporta como cão rafeiro. Todo mundo com osso lhe chama.
Ei! Mas cão treinado, cão de raça, que só come ração, pode lhe dar, não vai aceitar. Porque eu tenho um dono. Quem tem dono não segue tudo. Quem tem dono não segue todos. Quem tem dono não vai para todo lugar. Quem tem dono só ouve o dono. E o nosso dono é Jesus, é Jesus, é Jesus. Aleluias! Jesus morreu por suas ovelhas. E as ovelhas ouvem Então, no contexto de João, nós temos o bom pastor, que é Jesus. Temos o porteiro, que somos já nós, que nos consagraram para ficar na porta. Que nosso trabalho é só: ovelha está viável, porta, entra. Quando Jesus chama, vai, sai. O trabalho do porteiro é que? É ir levando os pastos verdejantes. Qual é mais o trabalho do porteiro? É quando ficar à noite, tranca a porta. Porteiro dormia assim, cruzado na porta. Diz aqui: nenhuma ovelha vai me sair daqui, mas também nenhum lobo vai entrar. O trabalho do porteiro é ficar na porta, para lobo não entrar e ovelha não sair. É por isso, quando o pastor está te perseguindo, é porque não quer que você saia. Eu sou porteiro. Me estabeleceram como porteiro no aprisco do Senhor. Por isso, às vezes eu te ligo para saber se está tudo bem, para saber se você ainda está no aprisco ou já saiu. Mas também meu trabalho é fechar a porta para não entrar lobo. Agora a Bíblia diz: e o mercenário é aquele que lhe contratei para ficar na porta, mas quando vê perigo, o lobo foge embora. Porque no fundo ele só veio no trabalho por causa do pagamento. Só estava ali por causa do que vão lhe dar. Então temos ali o bom pastor, o porteiro, o mercenário e o ladrão. O ladrão são pastores que já abriram a igreja só para roubar. O porteiro é aquele que até começou bem. O porteiro é aquele que lhe instituíram, como nós, para controlar a porta. O mercenário é aquele que lhe instituíram também, mas já se desviou há muito tempo. Ele só quer se safar. Porque qualquer perigo, morreste sozinho. Porque ele vai dar longueno. Vai embora. E Jesus é o bom pastor. Glórias a Deus. Eu tenho certeza de uma coisa: eu não sou ladrão. Eu não vim roubar, matar nem destruir. Mas também eu vigio todo dia para não ser um mercenário que só está aqui por causa dos pagamentos. Por isso todos os dias vigio minha motivação, para saber por que eu prego, por que eu evangelizo. Será que é para ter dinheiro? Será que é para ter boa casa, boa vida? Não, eu também não sou mercenário, mas também eu não sou o bom pastor. Bom pastor é aquele que deu a vida por vocês. Eu sou apenas um porteiro e meu trabalho é abrir e fechar. Por isso, olha, hoje mesmo, antes de eu fechar essa Bíblia, eu abri, porque essa Bíblia é porta para o céu. Eu abro e fecho, eu abro e fecho. Glórias a Deus que existe mais uma revelação nesse texto. Jesus vai melhor dizer assim: eu sou a porta. Afinal, você não é só o bom pastor. Não, eu também sou a porta. Então eu quero dizer que o meu trabalho como porteiro é abrir a porta. E a porta é Jesus. Então eu abro e fecho. Meu trabalho é com Jesus, é conhecer Jesus. Meu trabalho é com a porta. A relação do porteiro é com a porta. A relação de um bom pastor na igreja é Jesus. Ele se relaciona, ele abre e fecha. Glórias a Deus. Que Jesus aqui na Jesus está aberto nesta manhã. Ele é o redentor da nossa alma. Ele é o expiador do pecado. Ele é o que propiciou nossa relação com Deus. Aleluias. Cristo está aberto nesta manhã. Ele morreu por suas ovelhas. E se nós dividirmos esse texto, vamos ver que Cristo morreu por suas ovelhas. A partir do versículo 11 a 15, Cristo chama suas ovelhas. A partir dos versículos 4 a 27, e Cristo mantém segura suas ovelhas. Versículos 28 e 30 de João 10. Cristo mantém segura suas ovelhas dentro do aprisco. No entanto, se nós vamos compartilhar o Evangelho, eu preciso compartilhar o Evangelho com o conhecimento de que eu não tenho acesso a todo o mistério de Deus, mas eu tenho acesso ao mistério da redenção. Cristo morreu para redimir os pecadores. E os pecadores são todos quanto, esses pecadores que Cristo redimiu, são todos quanto, ouvindo a mensagem, creram nela, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Enquanto eu estava a ler Romanos 3, eu acabei chegando em Romanos capítulo 4, e comecei a ver que Cristo, Ele quando vai morrer por nós, versículo dizia assim: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Cristo morre pelos pecados, mas quando Ele ressuscita,
Ele nos justifica. Nós agora estamos justificados com Deus. Justificado significa o quê? Fomos declarados justos. Amém? Mesmo quando você não foi tornado justo. Há muito crente que quando começa a ficar fraco na fé, começa a sentir, a cambalear, começa a duvidar da salvação. Ah não, se calhar eu não sou salvo. Não, não é sobre isso. Quando Cristo te declarou justo, não estava dizendo que você é, mas que você foi declarado justo. Nós somos justos por declaração. Temos um documento declarando que nós somos justos. E todos os dias nós vivemos com a consciência dessa justiça. Não é que já somos completamente, efetivamente, que as nossas obras são justas sempre, mas que nós já temos declaração de justiça. Quando eu falhar, eu preciso me lembrar que eu já fui declarado justo. Para fazer o quê? Para renovar as minhas forças, levantar da minha queda e continuar a via. Já, quando Satanás vir dizer assim, ontem você fez isso, vou dizer, tá bem, mas antes de ontem Jesus fez aquilo. Quer dizer que o que Jesus fez antes do que você fez. Por isso o que Jesus declarou é anterior e muito mais poderoso do que aquilo que você fez. Menti hoje, Jesus morreu ontem. Roubei ontem, Jesus morreu antes de ontem. Então o perdão veio antes do pecado. O teu pecado veio tarde. Por isso, quando você se ver em pecado, corra aos pés de Jesus e diga, tenha misericórdia de mim. Morrestes para me salvar. Isso significa que eu tenho que pecar todos os dias? Não! Significa que eu preciso odiar aquilo que levou Jesus a morrer. Preciso me entristecer com aquilo que levou Jesus a sacrificar-se e derramar seu sangue. Qualquer coisa que for causa da morte de Jesus tem que me trazer náusea. Mas se porventura eu falhar, precisa ler o que João disse, filho, não pequeis. Mas se pecardes, tens um advogado diante do Pai. Se pecado do crente é se. Eu não peco, mas se. Minha vida não é de erro, mas se. Se porventura eu errar. Eu não minto, mas se mentir. Eu não roubo, mas se roubar. Eu não fornico, mas caso eu fornique. Eu não adultero, mas caso eu adultere. Tem um advogado. Então minha vida é sempre de acerto e reparação. Eu vivo para acertar, mas se não acertar, já tenho reparação. Aleluia. É Jesus criar uma stand com acessório. Esse carro não estraga, mas se estragar, tem peças subsalentes. Minha salvação veio com peças subsalentes. O nosso Salvador não é como aquelas lojas que vendem material, mas não tem parafuso para substituir. Oh, aleluia. Por isso, quando o pecado tentar manchar meu corpo, eu outra vez volto às águas de Jesus para lavar os meus pés empoeirados. Quando eu saio para a rua para ser santo, em algum escape falhei, eu volto para o advogado da minha vida e digo, Senhor, o teu sangue ainda vale? Ainda vale. Eu derramei pelos pecados passados, presentes e futuros. Por isso os crentes ouvem a voz do pastor. E o pastor é Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nunca permita que o pastor use esse versículo para ele. Quando a Bíblia diz as ovelhas ouvem a minha voz, não é a voz do pastor, é a voz de Jesus. Se o teu pastor, voz de Jesus já desapareceu, também ele desaparece. Se porventura vocês notarem que da minha boca a voz de Jesus já foi, também vão. Se o ensino meu já não é mais de Jesus, é só meu, vai embora. Se eu começar a ensinar, já que eu sou mediador, então foge rápido. Já me desviei. Só tem um mediador entre Deus e os homens. Eu não quero subir de cargo, não quero nem promoção para bom pastor, porteiro do bem. E que honra, porque na porta tem uma relação com a porta. E a porta é Jesus. Você sabe o que é se relacionar com a porta? Eu sou a porta. As minhas ovelhas entram por mim e acham pastagem em mim. Então, amados, Cristo morreu para expiação, para que você fosse redimido, para que tua relação com Deus fosse propícia. Por isso Paulo diz assim, agora o véu do tempo se rasgou de cima a baixo, achegai-vos com confiança. Crente que tem consciência da sua salvação, ele entra com confiança, ele não tem dúvidas, não vive de temores e medos. Há muita gente que vive de temor, desconfia ainda, não tem certeza da salvação. Quando vai orar, já não ora bem. É por isso que muitos de vocês vos mentem.
Porque vocês não acreditam que vocês foram salvos, nem acreditam que vocês são filhos de Deus. É por isso, qualquer probleminha que vos surge, tem que procurar um profeta do Palanca, ou da Mabor, ou do Cantintom. E diz, papá profeta, amado, já te trataram. Na redenção você foi tratado. Agora você pode chegar com confiança. Em vez de você gastar combustível de táxi para ir correr, entra no teu quarto que não gasta nada, dobra o joelho e fala com o Pai que te ouve. Mas pastor, então, se o pastor está ensinando isso, não precisamos vir aqui. Não, meu papel é claro, eu sou porteiro. Nós somos pastor para velar pelas vossas almas, para lutar aos vossos lados. Mas também estamos pedindo a prenda só para não nos castigar. Para nos castigar muito, toda nos ligar. Pastor é gato, crim, crim. Agora vê um pássaro. Pastor, pássaro. Amado, eu estou a lutar contra dragão. Um pássaro mata você. Eu estou a lutar com lobo. Você mata já o gato. Agora está me levando a tua capa e matar mais gato. É para quê? Tem 7 vidas, você tem 7 fé, usa qualquer coisa, não sei se mas usa as armas espirituais. As promessas para os filhos de Deus não é promessa para o pastor da igreja, é para todos. Eu quero ouvir testemunho do pastor. Eu estava em casa, surgiu um bruxo, lhe deu uma surra santa. E até, como lhe bati bem, também quer se converter, lhe trouxe. Você agarra no bruxo, lhe traz aqui na igreja, está aqui ele. Tentou me atacar, mas o ensino que me deu, apliquei bem. Nós somos sensei, nós somos mestres no tatame, mas nós queremos alunos graduados também. Por favor, cinturão branco, bate lá. Azul também, bate. Você que tem outro cinto, lutem. Mas lutem usando o capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, espada do Espírito, cinto da verdade, calçado do Evangelho. O crente mais fraco dessa igreja tem que ser mais forte do que o bruxo mais forte desta Angola. Aleluias! Porque o fraco em Deus é muito mais forte do que o forte com o diabo. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós fomos redimidos, precisamos de confiança. Você está redimido pelo sangue. Viva com confiança. Anda com confiança. Amados, eu não tenho essa confiança que tenho por causa de que eu sou como ministro de Deus. Não é confiança nos jejuns que eu fiz, nos montes que eu subi, nas grutas que eu desci. Não é confiança na palavra. Nilson estava a contar que outra vez estavam a lutar aí com o endemoniado. Eles deu muita volta e eles ficaram humilhados quando cheguei. Cheguei no endemoniado, agarrei e disse: em nome de Jesus, está livre, acabou. Isso era mais mestre. Eu estava a lutar com ele, só vejo assim. Eu estava a me sentir humilhado. Só lhe pegaste mesmo assim, acabou já. Disse uma coisa só, é confiança. Onde vocês estão a recuar, eu estou a entrar. Porque eu sei que Jesus entrou primeiro. Eu também estou aí tipo, sou grande. Não, eu já tenho certeza de uma coisa. Jesus já fez trago lá, eu só estou aí colher. Minha mãe sempre me assiste, está ali. E eu já contei, e deixa eu confirmar. Quando eu fui buscar minha avó no Mbanza Congo, minha mãe me avisou: cuidado, lá no Mbanza tem muito feiticeiro. Eu falei: mamãe, também eles ligam, ele fala: cuidado, estou aí lá. Aleluia! Eu ainda só tinha 18 anos quando fui visitar um quimandeiro que amassou a igreja do 44. Assembleia do 44. Isso já vai lá mais de 15 anos. Mais de 15, quase 20 anos. Estou casado há 15, muito mais tempo. Acho que cerca de 20 anos, 2 décadas. Quimbanda ameaçou. Eu fui lhe procurar, na paz. Entrei na casa dele. E lhe ameacei de volta. Ah, por favor, não é por favor, mas vais morrer. Um amigo está me puxando assim no... Oui. Disse: não, isso aqui é só um catarro, fica calmo. Você tem que criar primeiro um impacto para depois lhe oferecer a graça. Lhe apresenta o juízo, a justiça, depois lhe apresenta a graça. Quimbanda era já mais velho, senhor Cobra. Eu era miúdo. A questão não era a idade.
é a autoridade. Essa autoridade nós a temos por meio da fé na pessoa do Salvador que nos resgatou. Não há que temer, não há medo, só a fé. Não há pavor, só a ousadia. Amados, eu desafio qualquer bruxo do mundo a tocar em alguém que, tendo sido salvo, tem convicção da sua salvação. Não permita que nada coloque em dúvida a salvação que te foi dada, a salvação que te foi oferecida. Não, amado, eu posso ficar doente com os pés cortados, eu ainda crerei na salvação. Eu posso ficar ferido até na última gota do sangue, eu ainda crerei na salvação que recebi, porque meu Salvador me salvou até no último segundo. Ele estava com as mãos pregadas, mas me salvou, com os pés perfurados, mas me salvou, com o lado perfurado, mas me salvou. Até o último suspiro, disse Tetelestai, está consumado. Nada colocará em dúvida a gloriosa salvação que eu recebi de Jesus. Ainda que eu esteja desempregado, sou salvo. Andando a pé, sou salvo. Comendo nada, sou salvo. Bebendo água suja da cacimba, sou salvo. Porque nada externo afeta a salvação interna operada por Jesus em minha vida. Na cadeia sou salvo, abandonado sou salvo, desprezado sou salvo, órfão sou salvo, sou salva, viúvo sou salvo. A salvação não depende das condições externas, não depende do apoio dos homens, não depende de presença alguma, de condição alguma. A salvação é eterna. Ainda que viemos a ser humilhados, somos salvos. E um dia se verá a diferença entre os que foram salvos e que não foram salvos. O sangue de Jesus me resgatou. Não há condenação para mim. E eu ando nessa ousadia hoje, porque eu acredito no poder de Deus. Porque o que me salvou, não só me salvou, me deu poder. Eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpião. E eu ando nessa convicção. Não basta, se eu fosse só salvo, já era muito. Agora sou salvo e me deram poder. Um salvo com poder. Um salvo com poder. Um salvo com poder. Você tem poder? Você recebeu poder? Você tem ousadia? Um senhor encontrou-me, porque eu tinha lhe visitado há muitos anos. Parou o carro e veio, me abraçou e disse: pastor, o senhor tinha ido à minha casa, eu não sei onde que o senhor anda. Eu estava mal, com um câncer, e o pastor orou por mim. Eu não acreditava em Deus. Minha mulher veio e te trouxe. E eu disse: para não receber mal, só deixa ele orar. Por isso naquele dia eu estava de olhos abertos a não acreditar em nada. Mas quando eu voltei para o médico no exterior, o médico fez todos os exames e perguntou: você foi aonde? Quem fez cirurgia? Amados, poder. O senhor creu naquele dia. Hoje ele é crente. Ele disse, depois daquela viagem, voltou e é católico. Cultua. Ele disse: anda à tua procura. Anda à tua procura. Eu disse: não me procura. Procura Jesus que te curou. Eu nem me lembro se o senhor quem é. Eu só sei de uma coisa: eu recebi poder para curar enfermos, para libertar cativos. E isso não é um privilégio, é uma missão. E vou cumpri-la até o último suspiro da minha vida. Amados, muitos de vocês receberam poder para aplicação em muitas outras áreas da vida. Alguns para curar, outros para empreender, outros para administrar. Mas por favor, que nenhum dom dado posteriormente valha mais do que o dom da salvação. O primeiro dom e o mais valioso de todos é o dom de cura, de milagre, de profecia. É o dom da salvação. E o dom da profecia nem todos têm. O dom de cura nem todos têm. O dom de milagres nem todos têm. O dom de discernimento de espírito nem todos têm. O dom da sabedoria nem todos têm. Mas uma coisa todos têm: o dom da salvação.
Todos que estão aqui, creem em Jesus, esse dom é o dom primário e o mais importante de todos. O dom que todas as ovelhas têm é o dom da salvação. Você tem? Quem ainda não foi? Jesus Cristo deu a vida pelos seus amigos. Quem é salvo e tem certeza que Jesus morreu por ele, Jesus te chama amigo. Porque ele disse, nenhum amor é maior do que esse, do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Por isso, amados, você sabe por que ser amigo? Amizade é algo intrínseco. Quando Jesus ressuscitou, disse assim, vai anunciar aos meus irmãos que eu ressuscitei. Mas antes disso tinha dito que eu não vos chamarei mais servos, mas amigos. 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 Não chora, filho. Você é salvo. Você é salvo. Você é filho de Deus. E às vezes nós colocamos muitos pesos em nossa alma, porque passamos por muitas coisas. Mas por favor, que nenhuma dessas coisas que você passa coloque em dúvida a tua salvação. Posso ser mais profundo? O salvo pode morrer de HIV. Salvo pode morrer de câncer. Salvo pode morrer no parto. Salvo pode morrer no acidente. Salvo pode morrer na queda do avião. Mas quando o avião cair, salvação não morreu. Quando o HIV lhe matar, não matou a salvação. Eu pensei que você podia entender o que eu estou a tentar dizer. Nada mata a salvação. Antes, pelo contrário, a salvação mata tudo. Porque se você morre doente, você morre, mas morre salvo. Quando a salvação que te guardar na sepultura acordar outra vez, naquele dia, ao som de última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro. E aí, você vai ressuscitar mais, sem os escombros do avião, sem o HIV, sem o câncer, sem a doença que te levou. E o corpo plantado em vergonha ressuscitará em glória. O corpo corruptível será substituído pelo incorruptível. Glórias ao Cordeiro de Deus. Quando a Bíblia diz que Jesus morreu por nós, sua morte matou a morte. E como disse Jonone, a morte da morte na morte de Jesus. Quando a morte morre na morte de Jesus, não é essa morte física. Porque essa morte física terá seu dia de morrer. Um dia vamos enterrar os óbitos. Ainda não é agora, mas um dia vamos enterrar os óbitos. Chegará um dia que vamos ir fazer funeral do funeral. Mas ainda não é agora. Mas chegará um dia que vamos enterrar o enterro. Mas ainda não é agora. Então o que agora enterramos? Enterramos a condenação do pecado. Enterramos o poder da morte. Enterramos a força de Satanás. Por isso dizemos, onde está a morte, a tua força acabou. É por isso que alguns crentes não tinham medo de entrar na morte. Porque sabiam que a morte já não mata tanto assim. A morte já não mata tanto assim. Nada vai me tirar do amor de Cristo. Nem a morte, nem o porvir, nem o futuro. Nada, nada. Por isso, por favor, não permitam que as ocupações do tempo presente, que é passageiro, não permitam que a vida corrida do trabalho, o salário, o pagamento, não permitam que as vossas relações conturbadas com o marido, com a esposa, com os filhos, vos tire a beleza da cruz de Cristo e da redenção. Não permitam, porque isso é eterno. Esse homem que está chorando aqui perdeu a mulher há meses atrás. Essa mulher que está aqui de mãos levantadas perdeu a filha. Ah, amados, quantas coisas ainda vamos perder. Eu vim vos garantir que podemos perder tudo, finanças, pessoas, mas não perderemos a salvação, não perderemos a redenção, se permanecermos em Cristo. Quantas coisas mais. Por isso nossa vida não pode estar na futilidade das coisas passageiras. Nossa esperança não pode ser coisas que estragam. Não posso estragar meu coração, aumentar a hipertensão, pensando no que vou comer amanhã, no que vou beber. Não é sobre essas coisas, amados. Vou casar com quem? Quem é a minha mulher? Quem é o meu filho? Nossa maior guerra não é guerra econômica, não é guerra circunstancial. Nós estamos em guerra contra Satanás, que quer nos tirar a nossa firmeza, nos roubar aquilo que nos foi dado eternamente, ovelhas de Jesus.
quer nos confundir. Muitos de nós já nem está a gozar a glória de contemplar Jesus da cruz, porque estamos ocupados demais com muitas coisas. Temos sido mais Martas do que Maria. Mas hoje eu vim, sente-se aos pés daquele que morreu por ti. Fique aos pés dele outra vez. Esqueça-se da comida que falta na despensa. Esqueça-se da casa que estava a construir e nunca acaba. Esqueça do marido que foi embora. Esqueça da morte. Esqueça. Lembre apenas que eu fui redimido pelo sangue do Cordeiro. Reacomne, aí somia, e o quetia, aí e monosequia, e na celia da areto possa. E nesse momento que você olha outra vez para a cruz de Cristo, o inferno estremece, a bruxaria se afasta, os demônios fogem, a morte estremece. Não são os prazeres passageiros. Outra vez olhe para a cruz de Cristo, e a doença irá embora. Eu não sei quantos anos você ainda vai viver nessa terra, mas se viver 100, viva para Deus. Se viver 70, viva para Deus. Se só viveres 30, viva lá para Deus. Se viveres 40, viva para Deus. Se morrer aos 50, morrerei depois de viver para Deus. Não sei quantos anos me restam aqui, mas todos eles viverei para Deus, porque depois dessa vida me aguarda a eternidade toda. Você que ouviu essa mensagem esta manhã e quer entregar a vida a Jesus, ainda não é salvo, sai do teu lugar e vem para a frente. Você que se calhar só frequenta a igreja, nunca entregou a vida efetivamente para Cristo, sai do teu lugar e venha para Jesus. Quem quer entregar sua vida a Cristo? Quem quer entregar sua vida para Jesus? Deus abençoe. Onde está você que hoje quer entregar a vida a Jesus? Lá na galeria ou aqui embaixo? O amor que nunca fonte eterna para mim, és tesouro precioso encontrei. O amor que não... Crê no Senhor e serás salvo tu e a tua casa. O amor de Jesus, que o preço tu pagou, confiarei no amor. O amor que nunca falha. O amor dos homens falha, o amor do pai, do marido, da esposa falha, mas o amor de Jesus não. O amor de Jesus, que o preço alto, o preço alto, confiarei no amor que nunca falhará. Mais alvo do que a neve, Mais alvo do que a neve, me tornou por sua graça, justificou as minhas falhas. Eu sou sou mais alvo
mais alvo do que a neve. Salvo do que a neve. Me tornou Por sua graça. e Justificou as minhas falhas. Eu sou mais alvo do que a neve. Declaramos o amor de Jesus. Que o preço alto confiarei. O amor de Jesus não falha, ele não muda. O amor de Jesus. O amor de Jesus. Que o preço alto, Que o preço alto eu confiarei no amor. o Amor que não dá falha. Você que está aqui na frente, diga comigo: Senhor Jesus, morreste por mim, morreste no meu lugar, te entregaste no meu lugar. Hoje eu olho para a tua cruz e vejo que foste pendurado nela, em meu lugar, foste crucificado em meu lugar, e te aceito como Senhor e Salvador, para viver nesta vida em teu lugar. Quero viver para te honrar, quero viver como filho. Eu quero andar nos teus conselhos, nos teus ensinos. Quem olhar para mim vai te ver. Qualquer pessoa que olhar para mim verá a ti, Cristo em mim, esperança da glória. Deus abençoe. Deus abençoe a todos quanto creram. Recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Direção de evangelismo, acompanhe. Será que você pode se colocar em pé em nome de Jesus? Você pode se colocar em pé em nome de Jesus? Enquanto nos colocamos em pé, aplauda a Deus mais forte em nome de Jesus Cristo. Mais forte, e se for para Ele, mais forte. Não, se for para Ele, mais forte. Toda a honra e toda a glória é dada ao Senhor.
Não, se for para o Senhor, podemos glorificar mais. O irmão que está tentado, por gentileza, pode se colocar em pé, Jesus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Aleluia. E com esses mesmos aplausos, queremos ofertar na casa do Senhor. Levanta-se de alegria no teu lugar, vamos ofertar na casa do Senhor. Como de prazo aqui nos gazetas de frente, vamos abençoar o pregador do dia de hoje e nos balaios que tiver em circulação a oferta da igreja. A banda com oportunidade em nome de Jesus.